Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar nesse vídeo o tema fuga. Será que todas as vezes temos que fugir das nossas adversidades, dos nossos problemas? Ou fugir é coisa de covarde? Bom, antes da gente entrar no assunto, eu quero pedir para você fazer aquele nosso grande favor: curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. Além disso, peço também para que você se inscreva no nosso canal e, ao se inscrever, clique nas notificações e selecione todos, para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Então, entrando aqui no tema, abra a sua Bíblia aí, Mateus capítulo de número 2. Vai falar aqui no versículo 1 que, tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Resumindo a história, Jesus nasceu, Herodes era rei, e quando os magos chegaram e contaram a notícia que um novo rei tinha nascido, o rei anterior ficou, como vocês podem perceber, revoltado. Então ele vai maquinar a morte de Jesus, fazendo um trato com aqueles reis magos, dizendo: olha, vocês vão até Belém, encontrem o menino rei e, ao voltarem, me digam aonde que ele está, para que eu também possa adorá-lo. E assim os magos foram até o encontro de Jesus. A gente pula um pouco essa parte para chegarmos até o versículo 13. Se você está acompanhando aí na sua Bíblia, Mateus, capítulo de número 2, versículo 13. Eu vou ler junto com você. Diz assim, ó: e tendo-se eles retirado, os magos se retiraram, eis que o anjo do Senhor apareceu a José em sonhos, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Olha só que palavra interessante. E foge para o Egito. E demora-te lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Que coisa interessante. Nós temos José, um carpinteiro, mas que em sua casa ele tem um filho adotivo, se é que a gente pode chamar assim, que simplesmente é o rei dos reis. É o filho do Deus Criador de toda a terra e de todo o céu. Não seria uma contradição vermos o próprio Deus enviando seu anjo e dizendo para que José pegue o menino e entre em fuga, saia de Belém e vá até o Egito? Bom, como eu disse, nem sempre as situações da nossa vida vão se resolver de uma maneira ou outra. A gente precisa ter uma direção. A fuga que José estava ali empenhando com seu filho recém-nascido e sua esposa não era uma fuga de covardia. A palavra de Deus, bem como todas as regras importantes da nossa vida social, econômica, política, cultural, a covardia ela não é uma virtude. E não sendo uma virtude, a covardia nunca deve fazer parte do nosso ser, do nosso entendimento, do nosso coração. Ao contrário, a coragem é que nos ergue nos momentos de dificuldade, nos faz enfrentar adversidades maiores. Mas por que então que o anjo apareceu ali e deu essa direção a José? É porque essa fuga não tem a ver com covardia, mas tem a ver com estratégia. São coisas completamente diferentes, apesar de parecerem iguais em alguns momentos. Bom, por que José então sai do Egito? Porque são vários motivos. Primeiro, não era o tempo de Jesus confrontar o rei Herodes. Segundo, José não tinha condição nenhuma de enfrentar o exército de um rei. Então ele não tinha força, não estava preparado e não era o tempo. Tudo na vida, a gente precisa de um tempo de preparação, um tempo de fortalecimento, um tempo para que nós aguardemos o momento adequado para enfrentarmos aquilo que nascemos para enfrentar. É importante, marquei aqui alguns pontos para nós compreendermos essa palavra, que quando eu fujo, eu começo a compreender as estratégias
que Deus me concedeu. Há momento de encarar, há momento de lutar, mas há momento também de retroceder. Há momento também de recuo. Há momento de analisar melhor as nossas estratégias, como eu acabei de informar. A fuga, ela evita a soberba de enfrentarmos alguém que é muito mais forte naquele momento do que a gente. Não é errado, não é humilhante reconhecermos que em algumas dificuldades, em algumas situações da nossa vida, nós não temos condições de enfrentar, nós não temos condições de lidar com aquela situação. Tem pessoas, às vezes, que são empreendedores, por exemplo, e aparece um grande negócio, só que ele não está no momento adequado para aceitar aquilo, para entrar naquilo. E acaba cometendo um crasso erro, porque faz uma negociação e adquire algo que ele não tem condições de manter. E todo o seu empreendimento, a sua empresa, o seu negócio vai por água abaixo por uma escolha errada. Veja, o negócio não era ruim, o tempo que não era para ele. Você já ouviu falar naquela expressão, estar no lugar errado na hora certa, ou estar no lugar certo na hora errada? Bom, a fuga também, ela me coloca como participante, como alguém que tem a direção, alguém que tem escolha. Quando a gente enfrenta todas as batalhas que aparecem na nossa vida da mesma maneira, nós nos tornamos pessoas simples de serem manipuladas. Quando eu dou um passo atrás para analisar se é o momento de lutar ou não, eu passo a ter o domínio, eu passo a dominar as minhas vontades, eu passo a escolher as minhas batalhas. Nem toda batalha tem que ser feita, tem que ser dada, tem que ser realizada na mesma situação. Então você vê, por exemplo, o rei Davi, um outro exemplo bíblico. Davi, quando ele foi enfrentar o gigante Golias, ele foi ao encontro de Golias. Davi venceu Golias contra todas as probabilidades. Ninguém apostava em Davi, mas ele foi e venceu, porque era o momento de lutar, era o momento de entrar, era o momento de ir à frente. Agora, quando Davi, por exemplo, estava na corte de Saul e Saul lhe perseguia, ele já era casado com Mical, filha de Saul. E naquele momento ele se viu cercado, se viu sem exército, se viu sem forças para enfrentar o rei. Davi então preferiu fugir. Davi era um homem honrado. Davi não era covarde. Mas aquela fuga foi estratégia. Porque Davi não queria enfrentar seu sogro, não queria enfrentar o rei do seu próprio povo. Davi não queria causar uma guerra civil, uma guerra fratricida, uma guerra entre irmãos. Quando eu fujo, eu não estou dizendo que eu sou covarde, mas eu estou dizendo que eu vou procurar entender como enfrentar e onde, qual é o momento de enfrentar esse problema. Eu vou citar aqui Sun Tzu, por exemplo, que era um general chinês, 500 anos antes do nascimento de Cristo. Ele diz assim, olha, lutar e vencer todas as batalhas não é a glória suprema. A suprema arte da guerra é derrotar o inimigo sem lutar. Então, quando você vence uma batalha calado, por exemplo, você é muito superior do que você ganhar no grito, ganhar na força do braço. Quando você ganha, quando você supera obstáculos com a sua inteligência, isso te coloca num patamar elevado. Isso te coloca numa outra situação. A fuga também, ela vai nos mostrar que devemos fugir de situações que não devem fazer parte do nosso cotidiano. Então, vivemos num mundo pós-moderno, onde os valores que nos são ensinados são contrários
aos valores antigos, aos valores da palavra de Deus, por exemplo. Então, nesse caso, nós devemos sempre fugir da imoralidade, fugir dos vícios, fugir da covardia e buscarmos virtudes dentro da palavra de Deus. Ou seja, a gente foge daquilo que para muitos é natural e nessa fuga nós retornamos ao padrão que Deus nos deu. Como aprender a usar as estratégias e saber quando fugir e quando avançar? Tendo a direção de Deus. Quando somos direcionados pelo Senhor, quando somos direcionados pelo seu Espírito, a gente tem a direção correta. Quando olhamos para o nosso corpo e cuidamos dele, quando olhamos para a nossa alma e cuidamos dela, e quando olhamos para o nosso espírito e cuidamos também dele, vamos saber perfeitamente qual é a hora de fugir, de recuar estrategicamente e qual é a hora de avançar, de lutar com todas as forças. Entenda, fugir não é covardia se você utiliza a fuga estratégica, se você entende o momento de lutar e se você entende como lutar. Quando você recua, você tem tempo de pensar em uma maneira de sair daquela situação, de mudar aquele resultado. Então, fugir nunca deve ser por covardia. Os covardes devem ser deixados de lado. Covardia não é virtude, é vício. Mas um recuo estratégico é sempre interessante. Analisar tudo com calma, pensar 2 vezes antes de falar, cuidar cada detalhe do seu projeto, planejamento, gestão, são fundamentos importantíssimos na nossa vida, seja ela profissional, seja ela familiar, seja o que você se propor a fazer. Então, esse recuo estratégico, você recua um passo para dar 2 na frente, é altamente importante, principalmente nos dias atuais. Então, pense nisso e que Deus te abençoe a cada dia. Um abraço para você.